Oi, hoje eu vou mostrar como funciona o filtro Raios Solares do Luminar. Vou mostrar como você pode utilizar esse filtro para adicionar raios completamente customizáveis para a sua imagem. Vamos lá? Já aconteceu com você de você bater uma foto bacana de paisagem ou mesmo um retrato de casal e que você diz, poxa, ia ser tão legal que tivesse uns raiozinhos de sol aí? Pois é, muitas vezes esses raios não estão lá originalmente, são adicionados através de Photoshop, através de alguma outra técnica, de algum overlay de raio de sol. E aí, eu vou mostrar hoje um filtrozinho da Luminar que justamente me fez comprar esse software, que você consegue adicionar esses raios de sol com a quantidade absurda de customização. Então vamos lá. Estou aqui no Photoshop com essa imagem e eu achei que se a gente colocasse um solzinho aqui, nessa posição aqui, a foto ia ficar mais legal. Então eu vou fazer uma cópia da camada plano de fundo apertando Ctrl J, tá? E nessa camada eu vou adicionar os filtros. Eu venho aqui em filtro, uma vez que o Luminar já está instalado, né? Skylum Software Luminar 2018, que é a minha versão. Inclusive já existem versões mais novas. Ok, uma vez que você está aqui no Luminar, você vai clicar em adicionar filtros, tá? E você vai procurar o filtro raios de sol. No caso, raios solares, desculpa. Tá aqui. Ele adiciona um raio solar em algum ponto qualquer da tela. E aí a partir daí, olha quantas coisas que a gente pode mexer para configurar esses raios de sol. Então a primeira delas é posicionar centro do sol. Você pode mudar o local do sol através de posicionar centro do sol, que eu acho que é a forma mais fácil. Ó, aparece um pontinho aqui, você pode pegar e arrastar ele para onde você quiser. Note que conforme você arrasta, ele vai agindo de forma diferente. Ó. Se tem um ponto de luz, ó, ele fica mais intenso. Então ele muda as configurações da imagem. Não é apenas um overlay de raio de sol que você adiciona e ele fica sem participação no resto da imagem. Então, como eu falei, eu vou colocar ele mais ou menos por aqui. E aí eu clico de novo em posicionar centro de sol. Beleza. Eu posso também mover esse centro de sol através de coordenadas aqui. Então na coordenada X ou Y a gente vai movendo. Serve também para algum ajuste fino, se com o mouse você não foi tão preciso, tá bom? Vamos lá, vamos para as configurações. Quantidade. Então o próprio nome diz, é a quantidade de efeito que você quer nessa imagem. A intensidade geral dos raios, tá? Eu vou deixar numa quantidade bacana para fins desse exemplo e depois eu vou mostrar as configurações que eu faria se estivesse utilizando esse filtro na Vera. Então a gente nota que conforme a gente vai aumentando a quantidade, ele também vai mudando o resto da aparência da cena. Ó. Numa quantidade pequena, o resto da cena está mais clara. Com a quantidade maior, ele foca a luz para cá, que é justamente se o sol estivesse mais forte. Ele é coerente em relação ao resto da imagem. Beleza? Aparência. É a quantidade de brilho geral da cena e não dos raios solares. Então a gente consegue aumentar ou diminuir. Note que os raios permanecem como estão, mas quantidade de brilho da cena, uma vez que a quantidade afeta o brilho da cena, na aparência você pode regular isso ou corrigir isso. Você fica à vontade. Fica meio artificial, né? Um sol totalmente claro e uma cena escura. Então você usa essa aparência com sensatez. Número é o número de raios solares. Você consegue, com a mesma intensidade, ó, menos raios e eles mais espaçados, ou mais raios e eles menorzinhos. Vai depender totalmente da sua imagem, mas é um recurso muito legal. O comprimento é a distância que ele viaja. Se você quer que os raios fiquem mais pertinhos do sol, ou a imagem inteira. Então use com bom senso, certo? É que nem a claridade, quando a gente está começando a mexer no Lightroom. A gente tende a colocar claridade demais e parece ótimo, mas depois você vê, poxa, não é bem assim. Então comprimento, cuidado também com o que você vai fazer na sua cena. E o calor é a temperatura dos raios solares. Se você quer eles mais branquinhos, ou se você quer eles mais amarelinhos. Vai depender também da quantidade de calor, da temperatura que você usou para tratar a sua imagem. Então também use com moderação, assim eu estou sendo muito exagerado. Eu acho que essa cena pede raios um pouco mais branquinhos do que amarelinhos. Os próximos 4 ajustes vão mexer com o raio, basicamente o sol em si, e não vão dar tanta atenção aos raios solares. Então o raio é realmente se você quer um sol mais localizado, ou um sol com um tamanho maior, tamanho do sol.
O raio de brilho é o tamanho do brilho ao redor do Sol e não só do Sol. Então a gente nota que quando a gente vai aumentando, esse brilho do Sol, não tem nada a ver com raio, vai para mais ou para menos. E o total de brilho é o total de configuração que você mexeu com esse raio, tá? Então a gente pode reduzir ou aumentar, mas sempre mexendo com o Sol e não com os raios. E o calor é se você quer o Sol especificamente mais amarelinho ou mais branquinho. E aí os outros dois últimos ajustes é o penetração. Então quando você diminui a penetração, a gente continua com as mesmas configurações, só que com menos intensidade, né? Menos penetração na tela mesmo. Ou quando você aumenta, a imagem inteira fica tomada de um Sol completamente artificial. Então penetração. E o aleatório é bacana, porque se você vai utilizar a mesma configuração para fotos diferentes, ele tende a produzir resultados parecidos. Quando você mexe no aleatório, não é uma quantidade de mais aleatório ou menos aleatório. Ele simplesmente, a cada mexidinha, ele vai mudando com as mesmas configurações, mas ele vai deixando resultados diferentes para você não repetir o mesmo raio de sol. Olha que massa esse filtro. E são essas as configurações dos raios solares. Eu vou agora tentar configurar como eu faria para, enfim, usar isso na imagem. Eu realmente deixaria nesse ponto aí, certo? Colocaria uma quantidade bem menor. Acho que, pronto, 28 tá bacana. Aparência eu acho que eu diminuiria um pouquinho. Deixa eu ver, 50 tá bom. Menor número também, eu acho que tem bastante aí. 60. O comprimento não quero que chegue também na imagem inteira, eu quero uma coisa mais localizada aqui. Acho que 30, um pouquinho maior, 34. E o calor também eu não quero esses raios tão amarelinhos, quero mais puxados para o branquinho. Acho que 30 tá bom. Quero um raio menos agressivo, então diminuiria aqui. Ok. O brilho ao redor do raio também menos agressivo. Não quero que ele chame tanta atenção assim. Eu quero que se olhe para o casal e se você percorrer um pouquinho mais os olhos, fazer, olha que agradável, os raios solares. Esse momento foi um momento abençoado. Só que não. Total de brilho também quero menos. Mais ou menos por aqui. Não quero um sol tão amarelo. Vou puxar para o branquinho mesmo. Acho que a penetração tá bacana. Deixa eu ver um pouquinho mais. Não. Acho que 50 tá bom. E eu tô satisfeito. Eu posso brincar no aleatório só para vocês verem os resultados, mas eu acho que assim tá legal. Uma outra coisa bacana do Luminar é que quando você vai adicionando um filtro ou mais e mais filtros, ele tem vários filtros diferentes, inclusive eu já tenho um vídeo mostrando as principais características e modos de se usar o Luminar, tá aparecendo no izinho acima à direita, mas quando você tem um ou mais filtros, você ainda tem aqui uma espécie de opacidade, né? Total de filtros, você consegue fazer com que a imagem usar uma opacidade dos filtros, já, se você acha que exagerou. Geralmente quando a gente termina de usar todos os filtros, a gente acha que tá bom, mas é sempre legal, uma dica, você reduzir completamente e ir colocando até ver onde realmente você acha que tá bom, porque às vezes no máximo tá um pouquinho exagerado. Eu vou até diminuir aqui 85%. Você consegue ver nesse olhinho o antes e o depois. E aqui você clicando em aplicar, você vai ter o seu filtro. Beleza, então agora a gente tem uma camada com os raios antes, depois, e é assim que funciona o filtro raios solares no Luminar. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!